No episódio 2, nós falamos do deus Bug. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar aqui do deus Usopp. Lógico, um deus assim, seguido do outro, deus Bug, e logo depois vem deus Usopp. Então nós vamos comentar tudo sobre o terceiro episódio da série One Piece, que estreou na Netflix. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, que você já deve saber aí que eu tô fazendo review de cada episódio de One Piece, a série que estreou na Netflix, a série live action do anime do mangá One Piece. Então eu tô comentando tudo que eu achei daquele episódio, mas caso você quiser ver a minha review da primeira temporada completa, tem aí nos cards ou no link da descrição, na playlist de One Piece, a série live action. Tem tudo aí pra você conferir o que eu achei da minha opinião, ver os meus reacts dos trailers pra saber o que eu achava antes de assistir a série, e depois que eu trouxe a review, você pode ver o que eu achei de assistir na série. Então tudo isso tem aí, tem também a review do episódio 1 e 2 também, então vá lá conferir tudo isso e se inscreva para você não perder as próximas reviews que vão sair aí no canal Elemento Nerd. Então se inscreva para você não perder. E como eu disse, hoje nós vamos falar aqui do deus Usopp, né, que pela primeira vez aparece aí no live action, no arco dele, e nós vamos comentar tudo que eu achei desse terceiro episódio. Então eu vou comentar o que eu achei do Usopp, da atuação do ator do Usopp, do que eu achei do episódio ao todo. Esse episódio, pra mim, ele tem muitos problemas, mas ele não tem questão dos problemas na adaptação, ou no ator, ou no roteiro, ou na atuação dos outros atores também. Não, pra mim o problema maior é a direção das câmeras desse episódio, que me dá uma agonia gigantesca. Então vamos começar falando sobre isso, que esse é um assunto interessante. Eu não gostei muito da direção das câmeras nesse episódio, da direção aí, porque tinha umas câmeras que pra mim tava me dando raiva de ver. Tinha uma, assim, a câmera não parava quieto, sabe? A câmera no ator não parava quieto. No início, quando o Luffy e o Zoro chegam na vila ali, onde eles vão conhecer o Usopp e tudo mais, tem as câmeras ali do nada, cara. Tem uma câmera aérea, aí tem uma câmera focada no Zoro, focada na Nami, aí tem uma câmera com a lente olho de peixe, sabe? Então, tipo, não faz sentido. Tava muito estranho as câmeras aí nesse terceiro episódio e eu não gostei muito, porque algumas vezes me deixava tonta, essa câmera não parava quieta, assim, para quieto câmera, sabe? Tipo, tava me incomodando. Então, esse é um ponto muito negativo nesse episódio, ele acabou sofrendo um pouco nisso. E ele também tem outro ponto negativo nesse episódio, que eu acho que nesse e no quarto episódio ele acaba sofrendo um pouquinho na questão do ritmo. Eu acho que eles sofreram um pouquinho ali no ritmo e acabou afetando um pouco, né, no arco todo, sabe? Sofreu um pouco no ritmo, que tava ali o primeiro e o segundo episódio vindo com tudo, aí o terceiro e o quarto já deu uma baixada ali, que eu achei que ele deu o ritmo caiu um pouquinho, sabe? Aí no quinto pro próximo já aumentou, o ritmo voltou ao normal, que foi muito bom. Então vamos falar de Deus Usopp, né? Nós começa com o episódio mostrando ele pequeno, falando que os piratas estavam chegando, e o Usopp é disso, ele é mentiroso, cara, ele fica inventando história, mas ele inventa história por um bom motivo aí nesse início, quando ele era criança, que era para manter a mãe dele viva, alegre, com esperança. A mãe dele tava doente, então ele mentia para deixar ela alegre, tipo, pô, dá uma esperança, sabe? Tipo, continua lutando que uma hora os piratas vão vir. Os piratas que ele queria falar era o pai dele, né? Que ele vai vir, ele vai te ajudar, ele vai te salvar, ele vai curar você dessa doença, mas infelizmente nunca aconteceu. E só lembrando que o Usopp, ele é acostumado a mentir, tá? Então até tem aquela questão do anime, que tudo que o Usopp mente, uma hora pode se tornar realidade. E é interessante algumas falas do Usopp nesse live action, que é um pouquinho diferente do que nós tem ali do anime. Tem algumas frases que ele repetiu, logicamente, porque elas são sim importantes. Como eu disse, todas as mentiras que ele conta, todas as histórias que ele conta, um dia se torna realidade. Então guarde todas as mentiras, a maioria das mentiras do Usopp na sua cabeça, pra vai que um dia se torne realidade. Tipo, tem uma história lá que ele conta pra Kaia sobre um peixe gigante, onde ele pensou que tinha
saído lá numa ilha, na verdade era um cocô de um peixe gigante. Então vai anotando essas histórias aí que o Usopp vem contando ao longo dessa primeira temporada, depois que ele apareceu no terceiro episódio. Falando do Usopp no terceiro episódio, o ator mandou muito bem nesse episódio. Cara, eu gostei muito do ator do Usopp desde o início, desde quando ele foi anunciado eu gostei, porque ele é de longe o que mais parece o Usopp. Então ele ficou muito bom no papel. E também falar da dublagem, a dublagem continua a mesma do anime, mas o Adrian trouxe uma nova dublagem, já que realmente é uma coisa mais séria, né? O do Usopp no anime é mais cartunesco. Então aí na dublagem o Adrian mandou muito bem também. E o ator mandou muito bem também, que ele desde o início tem cara de Usopp, ele mandou muito bem como cara de Usopp, né? Como o Usopp, nosso mentiroso compulsivo. E o Luffy, o Zoro e a Nami foram na Vila Sirup, uma vila conhecida também pela questão de construir navios, barcos. Eles são mais faz as docas lá de construção, né? E é interessante que eu não sabia disso, você acredita? Eu não sabia, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com navio, mas eu não sabia que era exatamente na Vila Sirup. Ou foi uma adaptação também. Eu lembrava que tinha isso, da questão da família da Kaia lá, ter uma dock que constrói navio e tudo mais. Da onde saiu o navio do bando do Chapéu de Palha que nós vimos no final do quarto episódio, que é o Going Merry. Ele foi construído pela doca da família da Kaia, só que eu não sabia que era exatamente na Vila Sirup. Eu achava que eles, no anime eu entendi, né, quando eu vi, eu entendi que tinha a Vila Sirup e do lado da Vila Sirup tinha o lugar lá para uma outra ilha que construía os navios. Então eu não sabia que era exatamente daí que era a questão do navio, mas é interessante que isso justifica algumas coisas, do tipo o Usopp no bando do Chapéu de Palha, ele é o atirador, mas pra calhar ele também acaba cuidando muito do Going Merry, ele acaba ajudando o Going Merry, porque ele acaba sofrendo algumas consequências, né? Esse episódio 3, ele tem muitos pontos que eu nem preciso falar muito, que ele é mais um episódio de conversa. Tem a ação lá pro final do episódio, onde nós descobre que o Carrador, que é o mordomo, o cuidador da Kaia, na verdade é um capitão, que é um pirata, né? E é interessante o jeito que ele descobre que principalmente o Zoro, que no anime é um pouco diferente, né? Ele acaba descobrindo de outro jeito, mas ele reconhece que é o Capitão Kuro. O Zoro no live action reconhece pelo rosto, na verdade, mas o Zoro no anime não reconhece pelo rosto, ele reconhece por causa dos movimentos ali do Capitão Kuro, que é por ele fazer assim pra arrumar o óculos dele. É desse jeito que o Zoro acaba reconhecendo no anime. É uma mudança bem interessante. E também tem outra mudança, que o Merry, que é que trabalha com a Kaia lá, que trabalha nas docas da questão naval ali com a Kaia, ele acaba morrendo. Isso é, cara, surpreendente, sério mesmo, porque não sei se vocês sabem, mas no One Piece é conhecido por não ter muitas mortes, assim, não tem muitas mortes dos personagens. Então, esse daí, ele foi sim machucado no anime, só que ele não morreu, ele sobreviveu, né? O Capitão Kuro deixou ele vivo. Só que aqui não, mataram mesmo o cara, mataram realmente o cara. E deram motivo também para justificar o nome, né, do Going Merry lá no coisa. É uma homenagem ali ao Merry, que é o que construiu aquele navio, especialmente para Kaia. Só que aí ele justificou que ele deu uma homenagem aí pro cara que morreu ali por causa do Kuro, né, do Capitão Kuro. E é interessante que eu gostei muito mais desse arco aqui no live action do que no arco do anime, porque tem algumas coisas, umas coisas meio falha no arco em questão do anime e no mangá, né, que acaba sofrendo devido à consequência ali do ritmo. Eu acho que acaba sofrendo e também acaba fazendo o personagem, que é o Capitão Kuro, que é conhecido pelos 1000 planos, ser meio burro no anime, né? Então, mas aqui eles já melhoraram, eles corrigiram uma coisa que pra mim incomodou lá no anime, lá atrás, quando eu assisti pela primeira vez. E é interessante conhecer a Kaia e o Usopp, né, que eles são realmente o único casal que eu acredito que tem em One Piece, né, que é o único casal real que vai ter, One Piece vai ter, não sei se vai ter, mas é realmente o único que eu acredito, o único casal realmente formado ali um pouquinho, a Kaia e o Usopp, porque o resto eu não acredito em nada. O Luffy com alguém, não acredito. O Nami com alguém, não acredito em ninguém. Assim, Zoro, também não. Então é legal ver esse casal aí
ali sendo bem mais construído aqui no live action do que no anime, que no anime não tem muita essa construção, mas você sente ali, sabe? Você sente que pô, o Usopp se tem um sentimento por ela, a Kaia tem um sentimento pelo Usopp, então dá pra você sentir isso. Esse episódio é um pouco mais de conversa do que o outro, então eu acho que por isso acabou sofrendo um pouco na questão do ritmo. Eu acho que ele é mais conversa do que ação, ou tem menos coisa acontecendo, sabe? É tipo eles conversando no jantar, trocando de roupa, o Usopp conversando com a Kaia, contando suas histórias, e é só isso, sabe? Não tem muito por que eu falar. E também a Marinha, nesse episódio, eu realmente não sei o que ela fez nesse episódio, eu não lembro do que a Marinha fez nesse episódio. A única coisa que a Marinha fez foi encontrar ali um negócio, um vestígio da onde o bando do Luffy foi e seguir. E é isso. É a única coisa que a Marinha fez nesse episódio. Então o Garp e o Kobe não fizeram quase nada nesse episódio. Eles só jogaram um jogo lá que eu nem sei o nome que é aquele jogo, cara. Então acabou ali sendo um episódio muito de conversa do que tendo alguma coisa importante. Teve no finalzinho ali com o Capitão Kuro se mostrando como um pirata e matando o Mary. E eu fiquei muito chateado com a série de não explicar o que o Capitão Kuro tem, a habilidade dele, aquela habilidade dele conseguir andar rápido. Não explicou, eu achei isso muito sacanagem, porque eu vi react de pessoas de que não conhecem o One Piece, ficou, pô, isso é uma Akuma no Mi? Isso é um fruto do diabo, sabe? Mas não é, aquilo é uma habilidade dele, ele treinou isso, sabe? Não é um poder de uma Akuma no Mi. E faltou eles explicarem isso. Ele acaba mencionando, mas é tipo uma explicação tão bosta, tipo, eu tenho passos fofo, sabe? Eu piso fofo, é tipo isso. Eu piso fofo, é tipo, meus passos são leves, é só isso, é tipo, caramba, nossa, que explicação. No anime é meio texto, assim, né? Tipo, falando, eu ando nessa velocidade porque meus pés são leves, então eu acabo não tocando diretamente o chão. Isso também acaba criando essa questão de velocista da DC. Eu já vi umas cenas falando disso, falando do porquê o Flash, qual o jeito ali, qual é o mais rápido, né? E por que o Flash lá do Ezra Miller corre patinando, e explica por quê, tipo, porque ele não toca literalmente, sabe? Ele não afunda o pé sentindo ele, tipo, dá aquele toquinho, ele vai pulando, ele vai, tipo isso, então ele vai meio que deslizando, é exatamente o que o Kuro faz, só que não foi explicado, deixaram de lado, assim, meus pés são leves, meus passos são leves, é só isso que eles falam. Eu achei meio sacanagem eles não explicarem, porque eles meio que deixam as pessoas confusas. Eu não fiquei confuso porque eu assisti o anime, eu sei por que ele faz isso, sabe, porque ele tem essa habilidade. Mas no live action, eu vi muita gente pensando que era Akuma no Mi, mas não é, tá? Ele não tem uma Akuma no Mi, ele tem uma habilidade, ele treinou esse movimento, essa habilidade. Mas falando então do Capitão Kuro como ator, eu gostei muito da atuação do cara, eu achei ele muito parecido com o Kuro do anime, a voz dele também ficou muito boa, então eu gostei muito dele como Capitão Kuro, eu acho que combinou muito, o ator mandou muito bem como Capitão Kuro, né, então ele mandou muito bem mesmo. Outra parte interessante é que o Bug retorna aí nesse terceiro episódio, mas ele também acaba conhecendo o Arlong, o mais procurado de West Blue, que tem uma recompensa de 30 milhões de beris, né, mais de 30 milhões de beris, então ele aparece aí pra conversar com o Bug a respeito do mapa, né? O Bug acaba falando, tá com o Luffy, o moleque do chapéu de palha, então aí ficou subentendido o que vai acontecer aí. Como eu disse, esse episódio sofreu muito, na minha opinião, em questão de ritmo, porque ele tem mais conversa e só tem ação por final do episódio, que é ali onde o Capitão Kuro se mostra, aonde tem um mini duelo ali entre o Zoro e ele, mas na verdade o Zoro só apanha mesmo, né? E é isso, cara. E termina com o episódio ali com o Usopp falando que os piratas estão realmente aí, só que ninguém acredita nele, aquele efeito da história de você fica contando mentira todo o dia e quando isso acontecer, ninguém vai acreditar. Realmente, o único que acredita é o Kobe, porque ele é da marinha e porque ele sabe que o Luffy tá na ilha, então ele pensa que é o Luffy. É tipo isso. Enquanto o Zoro foi lá apagado e jogado dentro de um poço junto com o corpo do Mary, o cara que realmente morreu, eu não tô nem zoando. Eu fiquei o episódio 3 e 4 pensando que esse cara ainda tava vivo. Eu não
tô zoando, porque eu sou acostumado com anime, né? O anime, eu ia quase dar um spoiler aqui, tipo uma explosão e o cara saiu vivo de lá, sabe? Uma explosão, tipo uma bomba nuclear e o cara ainda tava vivo depois disso, então... Pô, caramba, mano, como eu tava pensando que ele tava vivo ainda, mesmo que eu vi que a coisa atravessou o coração dele ainda. Vai saber, vai ver que ele tem uma habilidade aí no live action que reconstrói o coração dele. Sei lá, vai ver, né? Adaptação, gente, adaptação, tava pensando em adaptação. E esse arco também sofreu uma questão de que eu acho que ele deu muito destaque a outros personagens em vez de dar destaque pro Usopp, que é o personagem da vez, sabe? É o personagem agora que tinha que ter grande destaque. Eu vou comentar mais sobre isso no quarto episódio, que eu senti que o Usopp é o arco do Usopp, mas não é o arco do Usopp, porque o Usopp não tem destaque. O Kobe, o Zoro, o Luffy, a Nami tem mais destaque do que o Usopp, que era pra ter destaque, já que é o arco dele, é a vila dele, sabe? Então, ele tem pouco destaque, eu acho que ele sofreu muito disso. Então, desrespeitando, meu Deus, bug aí, tá? Então, eu senti ofendido por causa disso. Então, como eu disse, eu acho que não tem muito mais o que comentar sobre esse terceiro episódio. Eu acho que ele é, de longe, o mais fraco dos episódios, dos 8 episódios. Eu acho que, assim, dos 8 episódios, ele é realmente o mais fraco. Eu acho que ele sofre muito na questão do ritmo, porque é mais diálogo do que nada. Tipo, não tem muita ação, só tem no finalzinho, como eu disse. Mas ele sofre por causa do ritmo, realmente ele sofre. Ele tem algumas adaptações que eu não gostei, porque, como eu disse, eu vi o anime, então eu senti que eu não gostei disso. Tem, assim, tem diálogo pra caramba nesse episódio, só que não tem o diálogo mais importante, que é explicar porque o Kuro consegue andar naquela velocidade. Não expliquei isso, eu não entendi isso também. Então, nem no quarto episódio, tá? Só ressaltando, já que eles são ligados, nem no quarto episódio explica porque ele anda daquele jeito. Então, eu achei que tem muito diálogo, mas explicação, né? Logicamente no anime eu sou acostumado com aqueles diálogos expositivos do tipo, você comeu uma Akuma no Mi, a Akuma no Mi te dá poderes, mas aí você não consegue nadar na água do mar, o mar é a sua fraqueza e tudo mais, sabe? Tipo, ele acaba não explicando tanto aqui no live action por ser uma série e não ter aqueles diálogos expositivos que o anime normalmente tem, onde o Capitão Kuro acaba falando, né? Ele fala isso pro Zoro, depois ele fala pro Luffy, né, ele acaba falando que ele consegue andar rápido por causa de tal motivo. Então, faltou isso nesse live action, senti isso, né? Mas o Capitão Kuro eu gostei, o Usopp eu gostei, e a Kai eu gostei também da atriz dela, mas sofreu algum pouquinho aí com o ritmo, algumas coisas. No quarto episódio, na review do quarto episódio, eu falo muito mais sobre coisas que mudaram ali, que eu gostei muito mais aí na série live action do que no anime ou no mangá. O plano do Kuro foi muito melhor executado aí no live action do que no anime e no mangá, tá? Então, eu comento mais sobre isso no quarto episódio. Esse foi a minha review do terceiro episódio. Eu, de longe, é o mais fraco, então eu gostei, mas é de longe o mais fraco o episódio. Tá? Comente aí o que você achou desse terceiro episódio, quero saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal Elemento Nerd. Lembrando que vai ter review dos 8 episódios, já teve do primeiro e do segundo, e também já teve uma review da primeira temporada completa, onde eu falei sem spoiler nenhum, tudo o que eu achei dessa adaptação em live action do anime One Piece, tá bom? E é isso, te vejo então no próximo vídeo, vem aqui ver a review do episódio 2, e aqui a playlist completa de todos os episódios referente ao One Piece live action. E até o próximo vídeo, tchau!